Não, se vocês forem estudar em casos, joga aqui no YouTube, casos clínicos de constelação familiar, vocês vão ver sempre que são arranjos extremamente simplórios, extremamente assim, umas sacadas muito triviais para dinâmicas familiares que são extremamente complicadas. Quando nós falamos em constelação familiar, as constelações elas passaram a crescer dentro das igrejas protestantes, principalmente nos últimos 10 anos. Houve um boom de práticas integrativas dentro da cosmovisão cristã, e a igreja foi inundada de técnicas como PNL, como hipnose, como constelação familiar e por aí vai. Veja bem, se antes, 20 anos atrás, nós não falávamos de saúde mental na igreja, houve sim uma inversão disso, isso é um lado bom. A igreja se abriu para falar de transtornos mentais, de comportamento, de falar sobre a origem emocional dos quadros clínicos, mas a igreja, nos últimos anos, ela se voltou para uma fusão muito perigosa, uma fusão muito complicada de fé, de espiritualidade, e algumas práticas que elas são sim criticadas lá fora, mas elas deveriam sim ser alvo de uma crítica maior da gente que está dentro aqui do ambiente cristão, da liturgia cristã. Por quê? Porque não apenas nós temos que tomar cuidado, no caso nós que somos cristãos, se é ou não algo validado, e eu sei que a fé ela tem o seu caminho ali único, especial, e a fé não é um mecanismo científico, né, obviamente, mas nós temos que tomar cuidado, por quê? Porque muitas vezes nós, querendo rápido, querendo mágico, querendo uma transformação súbita, querendo o pulo do gato, querendo uma fórmula de massificação de pessoas ou querendo introduzir algum âmbito novo na liturgia, nós nos rendemos, às vezes, a práticas que elas são criticadas por pessoas que são lá de fora das igrejas, e nós, às vezes, aceitamos-as dentro do nosso círculo cristão, sem fazer as duas críticas que nós devemos fazer sempre, né? Então, nós acreditamos sim na ciência, acreditamos sim que a ciência ela é importante, mas nós temos que nos perguntar sempre diante de uma prática, né? Primeiro, se ela tem se algum tipo de construção teórica saudável, e segundo, se ela respeita o que são os pilares da nossa fé, né? Se ela encaixa nos pilares da nossa fé, se ela realmente ela entra dentro dos pilares da nossa fé. Então a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho hoje, sobre constelação, né? Primeiro, se vocês não sabem o que é constelação é uma prática que ela não é uma prática de domínio de psicologia ou de psiquiatria, qualquer pessoa pode fazer um curso aí e ser, entre aspas, um constelador. E aí é que está um pouco do perigo da constelação, porque você pode mexer com os sentimentos de pessoas de uma maneira muito abrupta, você pode fazer relações de causa e efeito extremamente duvidosas, você pode mexer demais com conceitos emocionais, você pode trazer à tona coisas que não são verdadeiras ou até podem ter algum fundamento de verdade, mas seria a mesma coisa de você abrir um vespeiro e não saber depois como é que você vai controlar a praga que está vindo depois. Então, muitas vezes, aí está um dos grandes problemas da constelação familiar, é mexer demais com coisas que as pessoas não dominam, ou mexer demais sem uma técnica para depois lidar com os problemas que daí irão surgir, né? Então, nós temos esse problema de tudo que é muito rápido quando nós falamos em saúde mental, tudo que promete uma coisa muito mágica, que promete alguma coisa muito extraordinária, nós temos que ficar muito atentos, porque isso tem uma grande chance de dar errado. Toda psicoterapia que você vai ver realmente cientificamente comprovada, pensada e validada, você vai ver uma coisa muito importante. Essas psicoterapias, elas trabalham muito com a ideia do longo prazo, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante. A segunda coisa é quando você vai estudar as origens da constelação. Então, voltando aqui, na constelação, então, você vai para um ambiente ou para bonecos, e uma pessoa ali representa o seu pai, a sua mãe, e aí você conversa ali naquele cenário, né, como se fosse ali um cenário mais teatral, e aí por meio daqueles simbolismos, você falando ali com aquelas pessoas que estão simbolizando sua mãe, seu pai, sua avó, seu filho, etc e tal, você vai processar e vai dizer coisas que estão te angustiando, e você vai processar o trauma por meio daquele cenário onde você resgata a dinâmica familiar, porque se deduz na constelação familiar sistêmica que todos os problemas praticamente eles são
oriundos de questões relacionadas a famílias, né? Isso é um ponto que eu vou voltar aqui depois. Então, a base da constelação é isso, de que você tem um problema em decorrência da sua família, né? Que a origem dos seus problemas está ali nas suas relações construídas com as suas famílias ou com os seus ancestrais. Preste atenção nisso aqui. Ancestral. Então, se você for estudar a história do Bellinger, que foi lá o psiquiatra, o médico lá alemão que desenvolveu praticamente a constelação familiar, o que aconteceu com ele? Ele foi lá para a África do Sul, né, fazer lá um trabalho, né, missionário, uma coisa assim, e ele lá teve contato com os povos Zulus, né? E é uma questão lá que eu não vou entrar aqui em detalhes. E esses povos, eles acreditavam muito nessa questão de que os espíritos, as almas, a ancestralidade das pessoas exerciam uma influência espiritual na vida daquelas pessoas. E aí esses espíritos dos povos ancestrais, eles estariam afetando a vida das pessoas hoje, e por isso muitas pessoas iriam ser extremamente perturbadas, né? Então, tem muito misticismo e tem muita coisa envolvida, assim, na origem da constelação familiar. Por quê? Porque o Bellinger, que foi um dos grandes teóricos, ele bebeu muito nessas fontes, né? Ele foi uma pessoa que, quando ele foi montar a teoria, ele estudou psicanálise, ele estudou um pouco de psicodrama, ele estudou muita coisa. Mas ele fundiu tudo isso com uma carga de espiritualidade muito ruim. E aí entra uma questão que já é um pouco muito importante para nós que somos cristãos, quando a gente fala de constelação familiar dentro da igreja. Por quê? O que aconteceu nos últimos anos? Muitos ministérios que lidavam com batalha espiritual, com libertação, que já é uma questão extremamente complicada, extremamente temerária, né? Uma questão que a gente que está aqui no dia a dia vendo, traz uma confusão absurda na vida das pessoas. Muitos desses ministérios, o que eles fizeram? Eles fundiram esses ministérios que já existiam de cura interior, de libertação e etc e tal, com práticas de constelações familiares. Anos atrás, quando estava começando esse movimento, pelo menos aqui na minha realidade, não foi assustador ver, eu até achei que já era meio previsível, que boa parte dos alunos que estavam frequentando essas turmas eram pastores que trabalhavam, entre aspas, com essas sessões de libertação e de cura interior. Então, aquela miscelânea que todos vocês sabem muito bem, as encrencas claras, né, que não preciso nem aqui repetir. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, você pode, no Instagram, desculpa, você desliga do Instagram, vem aqui para o YouTube. Então, a gente já começa a nossa crítica por isso, porque, veja bem, a primeira coisa, nós não podemos negar a influência das famílias nas questões das constelações familiares, né? Na formação da personalidade. Eu tenho um vídeo aqui sobre isso. Mas há um problema muito sério. Eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que passaram por sessões de constelação, e aí elas deduziram problemas relacionados ao pai. Então, elas acharam que, ali na sessão de constelação, elas deduziram que o pai tinha feito alguma coisa com elas, e que não tinha evidência, fundamento lógico real nenhum. Só que a pessoa já vai muito aberta para uma sessão para ali, para aquele momento. Você incute nela uma bomba na cabeça dela e aquilo passa, às vezes, a ser uma verdade para a pessoa. E aí você cria um problemaço em relação àquela pessoa, e na hora que você vai investigar a fundo a família, não tem nada tóxico, abusivo, etc e tal, que tenha realmente uma evidência no âmbito do pai ou no âmbito da mãe, né? Eu já tive caso, por exemplo, de uma menina que ela se sentiu muito culpada, porque ela tinha um filho com autismo, ela foi fazer uma sessão de constelação, e a pessoa lá disse para ela que é porque ela tinha muita raiva, muito ódio, muito não sei o que, e isso passou para a criança, e aí a criança tinha sido autista por causa disso, porque era tipo uma raiva familiar não projetada. E se vocês forem, você está exagerando. Não, se vocês forem estudar em casos, joga aqui no YouTube, casos clínicos de constelação familiar, vocês vão ver sempre que são arranjos extremamente simplórios, extremamente assim, muito até assim, de umas sacadas muito triviais para dinâmicas familiares que são extremamente complicadas e extremamente complexas. Então, assim, isso é um grande problema. Você pode criar um problema na mente da pessoa, introjetar na pessoa uma ideia, né, que ela não tem fundamento lógico, ela não vai se sustentar depois quando você vai fazer uma psicoterapia bem feita, quando você vai estudar direitinho as relações familiares que são bem construídas, e você acaba incutindo isso. Entra o segundo ponto, então, que eu coloquei no início, que também é o fato de você mexer, não apenas de você fazer relações de causa e efeito extremamente problemáticas, mas de você também mexer demais com as emoções das pessoas de uma maneira muito aguda.
a gente tem que tomar muito cuidado quando nós mexemos com as emoções das pessoas. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós falamos com as pessoas. As pessoas, quando procuram uma sessão, elas vão extremamente vulneráveis, né? Você pode ali mexer com estruturas familiares que elas existem, mas que você tem que trabalhar em camadas, que você tem que saber conduzir de acordo com que a estrutura da pessoa dê conta de comportar, né? Você tem que realmente compreender o que a pessoa dá conta para cada momento, né? Ter ali uma avaliação técnica mais de longo prazo para você saber se aquele sintoma, se aquela associação livre, ela se sustenta no longo prazo no set terapêutico, para você ver realmente se aquilo é ou não importante. Mas o que acontece muitas vezes não é isso. Assim, eu já vi situações de retiros religiosos, onde mistura constelação, as pessoas vão lá, então vem umas duas, e a outra coloca na frente, e aí a outra representa o pai e a mãe, a outra está do outro lado, e aí a pessoa começa a orar pela outra, e aí a pessoa começa a quebrar uma maldição hereditária na vida da outra, e aí o outro começa a associar, e aí a pessoa já tem uma revelação aqui, e já diz que revelou que o pai tinha feito isso, e na hora que você vai ver, está misturando misticismo, está misturando falsa revelação, está misturando constelação, e o coitado da pessoa que estão passando ali, elas estão sofrendo e sofrendo assim muito, né? Então veja o caráter bombástico disso, né? Veja que assim, eu estou falando aqui dos fundamentos teóricos. Se você não acreditar, falar assim, você está mentindo, joga lá no Google o Bellinger, criador da constelação, e os povos Zulus, né? Como que ele bebeu sim dessas fontes, dessa ideia da ancestralidade espiritual. Outro ponto importante, nós que somos cristãos, pelo menos eu sei que há divergências, eu tenho amigos que pensam diferente, eu respeito muito as pessoas, eu tenho aqui uma ideia de tentar fazer uma conciliação mais próxima das pessoas, mas veja, eu não acredito em maldição hereditária, né? As pessoas, para mim, quando elas estão em Cristo, elas já estão assentadas nas regiões celestiais, elas já foram transportadas do reino das trevas e foram enxertadas no reino do Filho do seu amor. Como diz a carta de Gálatas, Cristo já se fez maldição em nós. Então, para mim, todas as maldições espirituais, elas já são quebradas na cruz à medida que nós recebemos Jesus e o Espírito Santo vem morar em nós. E aí você pode se perguntar, então, mas por que então repete as coisas? Por que as famílias, minha avó era assim, eu fui numa sessão de constelação, tudo, vamos falar depois sobre ciência. Mas veja bem, a medicina hoje, ela já tem essas provas, né? A gente já tem a ideia clara de que a genética, ela explica boa parte dos quadros, né? Existem sim doenças e transtornos mentais que são absurdamente genéticos. Isso já é uma constatação óbvia. Por exemplo, a gente tem genes relacionados a suicídio, a gente tem genes relacionados à bipolaridade, a transtorno de ansiedade, a TDAH, autismo. Então, a genética explica muitas coisas. Eu sempre digo aqui no canal, nós nascemos de novo no Espírito, então você que conheceu Jesus, você nasceu de novo no Espírito, mas o seu corpo não nasceu de novo, a sua biologia não nasceu de novo. Veja, você só vai ter um corpo livre de doenças na eternidade. Não é à toa que Paulo, principalmente em Coríntios 15, ele vai muito incisivamente falar sobre o novo corpo, o corpo espiritual, o corpo livre de doença, o corpo incorruptível. Até lá você vai ter que lidar com essas doenças. O segundo ponto é que nós hoje sabemos que também nós temos a epigenética. Os comportamentos, eles passam por meio do material genético, das memórias genéticas de geração em geração. Aí você pode dizer, mas isso é uma maldição. Olha, se você quiser chamar isso de maldição, você está livre para chamar, porque aí é um conceito seu, né? Lógico que a queda, ela afetou o nosso funcionamento biológico, eu tenho certeza que nós tivemos uma reprogramação quebrada, né? Nosso DNA, ele é programado para morrer, nós já nascemos com uma quantidade de telômeros e eles vão encurtando ao longo da vida, então nós já nascemos sim, programados a envelhecer e a morrer. Se você quiser considerar isso uma maldição, você tem todo o direito de você considerar essa maldição, mas, cientificamente falando, nós sabemos que sim, arranjos familiares, comportamentos, eles podem passar de geração em geração. A ciência sabe, por exemplo, que se você pratica exercício físico antes de você engravidar, você vai passar essa memória de exercício físico para os seus descendentes, e eles vão ter mais chance de praticar exercício físico do que uma média da população. A ciência sabe que se você passou por um estresse grande, aquilo vai marcar o seu material genético, você vai ter uma chance maior de ter descendentes com mais resposta ao estresse. Isso vem passando de geração em geração, ao longo de séculos de comportamento humano. Inclusive, a gente tem um ramo da
da psicologia, que chama psicologia evolucionista, que não tem nada de antibíblico, que mostra uma coisa bem clara, que os comportamentos eles passam de geração em geração por meio do material genético, de modo que a mente humana, o cérebro humano, ele tem sim um comportamento evolutivo, né? O nosso cérebro não é o mesmo de 100 anos atrás, nem de 200 anos atrás, nem de 300 anos atrás. O nosso cérebro está em constante mudança e essas mudanças são herdadas geneticamente. Terceiro ponto importante, que nós sabemos sim as influências e nesse ponto está coberta de razão, a constelação, quando ela diz que nós somos sim frutos de famílias, né? Só que nós temos um grande perigo nisso, porque nem sempre é assim. Quando nós falamos é um problema do pai, é um problema da mãe, nós estamos colocando culpa, nós estamos colocando peso, nós estamos trazendo responsabilidades, às vezes imediatas a pais ou mães, nós estamos fazendo raciocínios lógicos extremamente simplistas para algo que é muito complexo que nós não sabemos. Veja que nós temos frutos que caem longe da árvore, nós temos famílias extremamente disfuncionais com meninos bacanérrimos, com meninos super bacanas, com uma alta capacidade intelectual, com uma incrível saúde mental, e nós temos famílias também, o contrário, que são excelentes, que são maravilhosas, que têm filhos que são extremamente complexos, problemáticos, com vários transtornos de personalidade, aos quais nós não temos uma explicação. É óbvio que uma família mais orgânica e funcional, ela tem uma chance muito maior, estatisticamente, de produzir uma criança saudável, um adolescente saudável, um adulto saudável. Mas nós não podemos fazer uma receita de bolo. Quando eu estou dizendo isso, é o que eu estou dizendo. Eu não estou aqui fazendo um julgamento sobre as pessoas que praticam, mas eu acredito mesmo, é uma opinião pessoal, que isso é sim uma falta de conhecimento, primeiro, de como que o cérebro funciona, segundo, de como que as pessoas remodelam traumas, terceiro, de como que não é tão simplista assim a formação da personalidade, quarto, de que você não consegue fazer causa e efeito com questões de família da maneira como nós achamos que é, quinto, uma falha, inclusive, da nossa interpretação, né? E a minha opinião, eu posso estar errado, algumas pessoas pensam diferente, mas a minha opinião sobre a interpretação das escrituras é que nós nascemos de novo, sim, e que nós temos que ser transformados na nossa mente, nas nossas emoções, na nossa psique, mas esse potencial instalado já está sendo feito na nossa vida por meio das revelações do Espírito Santo, né? Esse é um ponto importante.